Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, os versículos 9 a 11. Está escrito assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Ana, uma mulher agraciada por Deus. A propósito, sendo este o Dia Internacional das Mulheres, nada melhor do que fazer referência à vida de uma mulher que teve uma condição limitada, mas que, agraciada por Deus, abriu-lhe uma fonte rica de bênçãos, de alegria, de felicidade, de contentamento, e o seu nome ficou marcado na história por ser uma mulher que, apesar da sua condição, do seu sofrimento, de tudo quanto ela passou em sua vida, ela não se deixou levar por aquelas situações, mas ela tomou, então, um posicionamento diante de Deus. E isto foi o necessário, porque através deste posicionamento, Deus inclinou para ela os seus ouvidos, ouviu o seu clamor, viu as suas dores e atendeu à sua necessidade. Então, portanto, Ana, uma mulher agraciada por Deus. O texto relata-nos que Elcana, o marido de Ana, todos os anos eles subiam a Siló para adorar ao Senhor. Ana era uma mulher amparada por Elcana, cuidada, amada por ele. No entanto, ela pessoalmente sentia-se triste, amargurada e limitada na sua condição de vida, porque havia no coração de Ana o desejo, a alegria, o prazer de desfrutar da bênção de Deus para as mulheres, sendo a bênção da maternidade. Ana estava privada desta bênção, porque a Escritura afirma-nos que ela era estéril, ela não gerava filhos. E isto, para muitos, poderia ser algo natural, mas para Ana, que tinha o conhecimento do plano e do propósito de Deus através das mulheres, ela não queria ficar fora do plano de Deus para a sua vida, mas também colocar-se em disponibilidade para que Deus cumprisse na vida dela o plano e o propósito. No entanto, quando ela observou e viu que todas as portas lhe estavam fechadas, ela não ficou num canto, moribunda, amargurada, triste, revoltada, murmurante, rixosa, reclamando e procurando culpados pelo seu estado de vida, pela sua condição. Não. Ana demonstrou um testemunho bonito, maravilhoso e que pode hoje impactar também a vida de muitas mulheres que porventura estejam atravessando problemas semelhantes ao de Ana ou qualquer outro tipo de problemas e dificuldades, mas no exemplo desta mulher, nós encontramos um caminho que ela seguiu por ele
e neste caminho ela foi à presença de Deus. E na presença de Deus, ela abriu plenamente o seu coração e falou diante de Deus tudo quanto estava no seu coração. Ana era uma mulher que, dada a condição de triste, amargurada, chorosa, sentindo-se humilhada, ela parece que era alguém que não abria a boca. Ficava nos lugares calada o tempo todo, alimentando-se da sua condição, da sua angústia, da sua amargura, da tribulação na sua alma. Como é que uma pessoa pode viver nesta condição? Mas Ana viveu esta realidade. Isto dia a dia. E as coisas ficavam marcadas quando eles iam para a celebração de ano a ano em Siló, servindo ali ao Senhor. E quantas famílias reunidas, agraciadas com os seus filhos, se reuniam jubilante, agradecidos a Deus ali, e Ana sozinha, pensando também que ela poderia ter um fruto do ventre para apresentar a Deus. Mas por quantos anos ela subiu ao templo? Ela foi a Siló sem ter este benefício, a bênção da maternidade. Mas chegou um dia em que Ana tomou uma posição e deu um basta na situação que lhe afligia, que lhe atormentava. Ela tinha uma competidora que era Penina. Penina tinha filhos de Elcana. Ana não tinha filhos de Elcana. Ana era a prioridade no amor de Elcana, mas ele nada podia fazer por ela nesta condição. Não estava nele abrir ou fechar a madre de Ana. Mas ela então, entendendo que não tinha nenhuma solução viável para o seu problema do lado humano, ela entendeu que há um Deus no céu, para quem não há impossíveis, um Deus que trabalha e peleja por aquele que nele espera, um Deus que já havia demonstrado ao longo da história antecedente a Ana, que ele, pelo poder do seu amor, da sua graça e misericórdia, e pelo seu plano, ele abriu a madre de Sara, quando lhe deu Isaque. Ele abriu a madre de Raquel, quando de Rebeca, quando lhe deu Jacó e Esaú, e tantas outras mulheres que Deus abriu a madre. Então, observando estes exemplos, isto despertou no coração de Ana uma esperança. E a esperança alimentou a fé, e a fé criou a expectativa que, como Deus havia movido-se em favor daquelas mulheres, ele também poderia mover-se em favor dela. Portanto, era algo que ela precisava ir pessoalmente à presença de Deus e fazer a ele o seu pedido. E foi exatamente o que nós lemos aqui. Ana, depois que comeram e beberam, levantou-se e foi ao templo. E lá no templo não tinha nenhuma celebração, tudo já tinha terminado, o templo estava só, com os seus mobiliários, seus móveis, e ela então entrou sozinha. Escolheu um lugar. Certamente ali ela ajoelhou-se. Não diz aqui a posição, ou ajoelhou-se, ou sentou-se, ou deitou ao chão. Isso, a posição em que a pessoa se coloca para falar com Deus não é o mais importante. O importante é o que está no coração que ela vai dizer a Deus. Pode estar em pé, sentada, deitada, com a face no chão. O importante é o que está no coração para falar com Deus. Ana foi e diz, ela com amargura de alma. Se tem uma coisa que faz a pessoa sofrer, definhar, perder o encanto, a beleza e muitas das vezes o desejo de viver, é a amargura de alma.
quando ela vem, ela aperta, ela pressiona, e a pessoa olha para si e não tem nenhuma condição de sair daquele estado de coisas. E quando a amargura de alma se apresentava em Ana, o que ela fazia? Ela chorava, vivia chorando, e ela chorou abundantemente. Quem sabe aquele choro, com lágrimas, com soluços, com gemidos incontidos, que ela não podia contê-los, da aflição, da angústia, da dor, do sofrimento pelo qual ela estava tomada naquela situação. E quando chega o momento em que as lágrimas, o choro torna-se controlável, ela começa a falar com Deus. E o que é que Ana fala com Deus? Ela faz um voto a Deus. E diz-nos o versículo 11: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva. Esta amargura, ela entendeu como sendo uma aflição. A aflição dói. A aflição machuca a vida das pessoas. Se benignamente atenderes ou olhares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Ela estava pedindo a Deus para ser lembrada, para não ser uma mulher esquecida. Certamente ela entendeu que Deus se lembrou de Sara, Deus se lembrou de Rebeca, Deus se lembrou de Isabel, Deus se lembrou de tantas mulheres, que ele também se lembrasse de Ana. Ela diz: e da tua sede, de mim te lembrares. E ao lembrar-se de mim, saber a minha condição e o desejo do meu coração, não te esqueceres da tua serva. O Senhor atender, lembrar e não se esquecer da tua serva, que naquele dia, naquela oportunidade, estava se colocando diante de Deus em disponibilidade para ser por ele agraciada. E ela diz: mas a tua serva deres um filho varão. Observe, ela não pediu um filho ou uma filha, uma criança para a família. Não. Ela foi decidida, ela estava comprometida, ela sabia que podia fazer parte da história, do plano de Deus, através de alguém que seria gerado no seu ventre. E, portanto, ela pede a Deus um filho, um homem, um varão. E ela dizia ao Senhor: eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ele será um nazireu de Deus, ele será alguém devotado e entregue 100% a Deus. Eu só quero ter a felicidade de gerar um filho. E o Senhor, ouvindo o meu clamor, a minha oração, e permitindo eu gerar um filho varão, eu o entregarei ao Senhor. O tributo da gratidão. A alegria dela era que a sua madre fosse aberta. E nós encontramos, então, quando ela estava fazendo esta petição, Eli ignorou-a, achando que ela estava embriagada. Mas ela disse: não, a tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher que tenho falado do meu desgosto até agora. Uma mulher amargurada. Uma mulher que estava derramando a sua alma diante da presença do Senhor, com um objetivo específico
de que Deus lhe abrisse a madre e lhe desse um filho, um varão. Quando Eli ouviu a resposta de Ana, então ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E Ana então disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Levantou-se e seguiu o seu caminho. Observe que ela chegou amargurada de alma, aflita, triste, chorosa, reconhecendo a sua condição. Mas depois que ela falou com Deus, através da oração, ela seguiu o seu caminho. E veja a mudança. Versículo 18. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A presença de Deus mudou o estado do coração e da alma de Ana, tirou a amargura, tirou a aflição, enxugou-lhe as lágrimas do rosto e encheu aquele coração de alegria, porque o semblante já não era triste, o coração tinha sido visitado pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha que coisa maravilhosa de Deus! Levantaram-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa. E diz: e o Senhor lembrou-se de Ana. O Senhor lembrou-se de Ana e deu a ela um filho homem. Ela deu o nome de Samuel, pedido a Deus. Cuidou deste menino pelo tempo necessário até que ele foi desmamado e depois levou e entregou a Eli para que ficasse no templo para sempre servindo a Deus. Servindo a Deus. Então nós observamos algumas características da vida de Ana, quando ela chega diante do Senhor e quando ela volta com a convicção da promessa de Deus na sua vida. Ela, quando chegou, ela chegou amargurada, angustiada, triste, reconhecendo a sua condição. E nesse estado de coisas, ela não conteve as lágrimas. Ela começou a chorar, e chorava de maneira abundante. Mas ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar para colocar-se diante da presença de Deus. Ela foi ao templo. Ela foi ao templo, e lá ela abriu seu coração. Falou diante de Deus. Uma mulher que foi temente a Deus. Em momento nenhum ela atribuiu culpa a Deus por não gerar filhos. Mas ela entendeu que era Deus que poderia abrir a sua madre. E ela então, devotada a Deus, abnegada, ela então prometeu, antes de gerar o filho, o Senhor lhe dando o filho varão, ele seria do Senhor por todos os dias. Ela entregaria para o serviço de Deus. Então esta mulher que foi devotada, uma mulher abnegada, que abriu mão, que era temente a Deus e que estava cheio de amor, e que agora o semblante, a vida, a condição de Ana era totalmente diferente daquela anterior. Uma mulher alegre, feliz, abençoada, realizada, uma mulher que contribuiu com o plano de Deus através da geração de um filho que ela entregou a Deus, e Deus aceitou aquele filho e fez dele um grande instrumento em suas mãos. E o que fez Ana? Revelou-se diante de Deus a sua gratidão. Ela agradeceu a Deus por ter lhe dado tão grande bênção.
Quando ela foi fazer o agradecimento, ela disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. E pelo que também o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Este dia, quantas mulheres, à semelhança de Ana, não na mesma condição, mas tantos outros problemas diversos que acontecem com as mulheres, elas hoje estão vivendo um dia de tristeza, um dia de amargura, um dia de angústia, de aflição, o coração apertado, a vida limitada, o semblante desfigurado e não tem outra expectativa de vida. O choro toma conta, as lágrimas caem quentes pelo seu rosto e o seu coração sente o ardor da condição em que elas estão vivendo. Mas a semelhança de Ana, elas podem se levantar com um propósito estabelecido no coração e se posicionar diante de Deus, abrir para Ele o coração e falar da angústia, da dor, da aflição, da amargura que teima em permanecer no seu coração. Mas coloque-se hoje diante de Deus, fale a Ele das suas dores, da sua amargura, do seu sofrimento. Posicione-se diante de Deus. Deus, como atendeu a Ana, poderá atender a você. Ele atentou para a aflição de Ana. Ele lembrou-se de Ana, não se esqueceu dela, mas respondeu-lhe à sua petição que ela tinha feito a Deus. Você, mulher, que está nesta condição hoje, neste Dia Internacional das Mulheres, você pode ser agraciada por Deus. Você pode colocar-se hoje na presença de Deus e ser visitada por Ele. Fale a Ele do teu chorar, do teu sofrer. Mantenha a sua vida devotada a Deus. Não abra mão da oração. Ela é o acesso, é o caminho que te leva à presença de Deus, onde você pode abrir o coração, Deus inclinar os ouvidos, ouvir o teu clamor e atender a tua necessidade. Torne-se uma mulher abnegada, que está disponível a abrir mão de algo para oferecer a Deus como tributo da sua gratidão. Seja como Ana, temente a Deus. Não busque culpados pela sua situação. Coloque-se em Deus. Deus tem para a sua vida uma solução para o dia de hoje. Demonstre o seu amor. Revele a sua gratidão. A Escritura nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, mulheres, coloquem-se diante de Deus. Ele ouvirá o seu clamor. Ele conhece a tua dor. Ele virá para enxugar as tuas lágrimas, para mudar o teu quadro, para trazer gozo, alegria ao teu coração. O teu semblante refletirá alegria. O teu coração desfrutará da paz e da comunhão com Deus. E você contribuirá para o bem da obra de Deus. Ana, uma mulher agraciada por Deus. Você também hoje será uma mulher agraciada por Deus. Que este dia seja memorável na sua vida. E que mulheres que sofrem, que padecem, sejam amadas, respeitadas, consideradas, protegidas e amparadas por aqueles a quem Deus colocou para cuidar destas mulheres. Seja o pai, seja o marido, seja o filho, seja o neto, seja as filhas, seja quem for, estas mulheres
precisam ser amadas e cuidadas, porque elas são um presente de Deus. Mulheres virtuosas são difíceis de encontrá-la, mas elas estão aí. Existem mulheres que têm as virtudes. Existem mulheres que usam para o mal, mas que você use as virtudes e as qualidades que Deus depositou em sua vida para o bem, para a bênção da sua vida, da sua família e para o bem da obra de Deus aqui na terra. Portanto, mulheres, que Deus lhes abençoe rica e abundantemente. Lembre-se, você hoje pode receber um título de mulher agraciada por Deus. Deus te visitará e confirmará uma bênção no teu coração. Siga jubilosa, alegre e feliz o teu caminho, temendo, agradecendo e amando a Deus por tudo o que Ele é e o que Ele faz. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.